Olá, eu sou o Thiago Jorge e essa é a Semana da Mecânica Tecnomed. Nós separamos para vocês 4 aulas gratuitas de alguns procedimentos técnicos que nós consideramos fundamentais. Conforme você assistir às aulas, vão surgir algumas dúvidas. Então anote elas e mande nesse e-mail aqui embaixo para que a gente possa selecionar as mais frequentes e abordar na nossa live no Instagram no último dia. Vejo vocês lá. Bom pessoal, então continuando nossa aula sobre o ajuste básico, né, as medidas de referência, da mesma forma que a gente tem medidas padrão, aí, standard e outras para virabrequim e bronzina, a gente também tem um sistema parecido aí para pistão e cilindro, né? Então o pistão aí ele vai dentro, né, do cilindro e entre os dois tem um espaço que é a folga, né? A folga medida na saia, depois a gente vai ver esses detalhes aí sobre a medição. Então vamos ao princípio numérico, né? Então um exemplo aqui, a gente consultou a tabela, o manual técnico e viu que o pistão standard novo, né, tem um diâmetro de 82 milímetros e 48 centésimos, 82,48. E o manual especificou uma folga de 3 centésimos, né, a folga mínima ou folga de um motor novo. Então a gente sabe que essas medidas são no motor novo, standard, né, 00 novo. Se o diâmetro do pistão é 82,48 e a folga é de 3 centésimos, quer dizer que 82,48 mais 3 centésimos a gente tem 82 milímetros e 51 centésimos como o diâmetro de um cilindro standard novo, tá? Da mesma forma que a gente tem como calcular uma dessas 3 medidas, se a gente já tiver 2 delas primeiro, e normalmente a gente trabalha dessa forma, a gente tem uma tabelinha também para isso, igual aquela tabelinha que a gente tinha para virabrequim e bronzina, a gente tem aqui para pistão e cilindro. Então vamos lá. Quando a gente tem o diâmetro do pistão, por medição ou por especificação, mais a folga, a gente soma o diâmetro do pistão com a folga, a gente obtém o diâmetro do cilindro, no caso que a gente quer saber. Se por acaso eu tiver o diâmetro do cilindro e subtrair dele a folga, diâmetro do cilindro menos a folga, o resultado é o diâmetro do pistão, tá? Se por acaso eu tiver o diâmetro do cilindro e subtrair dele o diâmetro do pistão, diâmetro do cilindro menos o diâmetro do pistão, o resultado é a folga, tá? Então eu tenho que ter 2 medidas e aí eu consigo saber uma terceira dessas medidas para completar aí o princípio do ajuste. Então, a gente viu aqui o exemplo do pistão standard novo, 82,48, com uma folga de 3 centésimos. 82,48 mais 3 centésimos, 82,51 é o diâmetro do cilindro novo. Bom, mais uma vez, considerando um exemplo prático, o motor andou lá uma certa quantidade de quilômetros, 100 mil, alguma coisa assim, um pouco mais, depende de como usou, né, de como foi a manutenção do motor. Começou a apresentar sintoma, né? O motor perdendo compressão, o motor batendo saia, o motor fumando, como a gente diz, queimando óleo. E aí resolveu abrir para ver o que estava acontecendo lá. Pode ter feito um teste de vedação, né? Vazamento de cilindro e viu que estava com vazamento nos anéis ou no bloco. A gente abriu. Então, quando a gente mediu o pistão, ele tinha gastado pouco, 82,46, perdeu 2 centésimos. Isso é comum, o pistão não gasta tanto assim, porque quem toca realmente no cilindro, na maior parte do tempo, são os anéis, né? A saia do pistão só tem alguns toques aí eventuais. Quando a gente mediu a folga, né, usou o súbito comparador, a gente viu que estava com 11 centésimos de folga. É muita folga, né? Normalmente até o dobro aí da folga mínima, o motor costuma trabalhar bem. 11 centésimos aí já é muito, né? São quase 4 vezes a folga original. Se o pistão gastou tão pouco e a folga está tão grande, é porque a maior parte do desgaste está no cilindro, tá? Isso é normal. A maior parte do desgaste fica no cilindro justamente porque os anéis aí, normalmente de aço ou de ferro, né, eles estão trabalhando em atrito constante aí com o cilindro. Então, olha só como o cilindro cresceu. Aumentou aí 6 centésimos, né, em cima do diâmetro standard. Os problemas disso não são só o desgaste, né, o diâmetro. Por quê? Porque assim como o virabrequim, o cilindro ele gasta deformando também. Então ele vai ter aí um desgaste maior normalmente na parte de cima ou no meio, conforme a relação aí de comprimento da biela com o curso do virabrequim. A gente vai ter aí ovalização no cilindro, além dessa conicidade. Vai ter com certeza espelhado o cilindro, né, eliminando aí as ranhuras aí do brunimento, que são importantes para o funcionamento do motor. Nós temos aí um vídeo sobre o brunimento, você pode clicar aí no link embaixo para assistir esse vídeo que detalha bastante aí esse tipo de detalhe que é importante aí para o acabamento do cilindro. Então, normalmente o pessoal pergunta, mas eu não posso trocar só os anéis? Não vai adiantar, né? Por quê? Porque o cilindro está deformado, está gasto, está com um diâmetro muito grande, está sem brunimento. Não posso refazer o brunimento e só trocar os anéis, em vez de retificar tudo? Poderia, né? Só que se você fizer só o brunimento novamente,
Você vai recuperar as ranhuras, só que você vai aumentar um pouco mais ainda o diâmetro, aumentando a folga que já está excessiva no pistão. E a brunidora normalmente ela acompanha as deformações do cilindro aí. Então vai acompanhar a conicidade, vai acompanhar a ovalização. Você não vai ter um cilindro correto aí, tem que ser paralelo e concêntrico, além de ter folga excessiva, né? Não posso trocar só os pistões e não mexer no cilindro? Não vai adiantar muito colocar pistão standard novo, vai ser jogar dinheiro fora, né? Por quê? Porque apesar de ele estar um pouquinho maior, com um cilindro desse tamanho, você vai continuar com 9 de folga, ó, o diâmetro de um pistão standard novo, 82,48, dentro de um cilindro usado de 82,57, você tem 9 centésimos de folga, já vai sair folgado da oficina. Então aqui, normalmente não tem muito jeito, quando está ruim essa parte, tem que fazer completo. Tem que trocar os pistões, tem que retificar o cilindro para recuperar a folga zero aí, recuperar o paralelismo e a concentricidade do cilindro e recuperar aí as ranhuras do brunimento, né? Mas como é que eu vou fazer isso se novamente o cilindro gasta e abre, né, aumenta de diâmetro, enquanto que o pistão gasta e diminui, ele fecha um pouco. Não dá para pôr material, né, não vai normalmente ser encamisar o bloco, etc. Em motor de bloco integral, a gente vai levar o bloco para a retífica para mandrilar os cilindros, né, que é abrir o cilindro e ajustar ele para um novo diâmetro. Então, para saber isso, a gente vai consultar se o fabricante fornece sobremedidas aí de pistão acima da medida standard. Normalmente sim, né? Então pode existir pistão mais 0,25, pode existir pistão mais 0,50. Então vamos ver nesse exemplo aqui, pistões sobre medida, né? Que é a medida maior. Então pistões mais 0,50, por exemplo. Quando a gente sabe que um pistão standard, medida 00, tem 82 milímetros e 48 centésimos novo, um pistão 0,50, né, nessa medida, ele vai ter 82,48 mais 0,50. Então o pistão vai ter um diâmetro de 82 milímetros e 98 centésimos. Né? O pistão é maior, porque diferente da bronzina e do eixo, que o eixo vai ficando menor, a gente vai fechar o furo usando uma bronzina mais grossa, aqui o cilindro ele só abre, né, só dá para aumentar o diâmetro do cilindro. Então vamos lá, como é que vai ser agora? Um pistão desse de 82,98, novo, não entra nesse cilindro que nós temos usado de 82,57. Isso é bom, esse é o objetivo, porque agora tem material sobrando na parede do cilindro. A gente vai mandar o bloco para a retífica junto com os pistões, tá? Para que eles façam um mandrilamento, abrir o cilindro para o novo diâmetro. Qual tem que ser o diâmetro do novo cilindro para esse pistão? É só a gente fazer o mesmo princípio da retífica básica. Se a folga de um motor novo, 0 km, é 3 centésimos, vamos considerar esse o nosso objetivo. Se eu tenho um pistão de 82 milímetros e 98 centésimos, eu tenho que abrir esse cilindro que está menor, gasto, para um diâmetro 3 centésimos maior do que o do pistão novo. Então eu quero o mesmo objetivo de folga de um motor novo para eliminar essa folga toda de um motor gasto. Vamos consultar a tabelinha. Temos aqui o diâmetro do pistão, 82,98 agora, 0,50, mais a folga objetivo, que é 3 centésimos. 82,98 mais 3 centésimos, a gente tem um resultado aqui de 83 milímetros e 1 centésimo de diâmetro. Então a gente vai mandar o bloco para a retífica, ele vai sair da oficina com esse diâmetro, 82,57 gasto, deformado, riscado, e vai voltar da retífica com 83,01 acabado. Quer dizer, pronto, já brunido, né? Já todo retificado, paralelo, concêntrico, brunido. Quando voltar a gente mede tudo, como a gente faz com todas as peças. Se tiver ok, vai ser só montar, tá? Querendo qualquer outra folga, é só fazer a conta com qualquer outra folga. Novamente, esse motor vai ser colocado para andar e o motor anda, fatalmente vai gastar, né? A gente quer que demore, mas o desgaste é o resultado inevitável de uso do motor. Então um dia vai acontecer de novo, esse cilindro 0,50 e esse pistão 0,50 vai gastar. Então vamos supor que ele voltou um dia, abriu o motor pela segunda vez e o pistão 0,50 que a gente montou aqui, agora está gasto, ele era novo, andou mais milhares de quilômetros e ele baixou para 82,95. Medimos a folga novamente, vamos supor que agora deu uma folga de 14 centésimos, né? Demorou um pouco mais para abrir o motor dessa vez. Então, novamente, a gente calcula, se o diâmetro do pistão é 82,95, a folga é de 14 centésimos, de novo, esse é o meu primeiro exemplo, 82,95 mais 14, a gente vai ter 83,09. Vamos confirmar aqui? Vamos fazer conta sem calculadora, a calculadora existe para usar, né? 82,95 mais 14 centésimos, 83,09.
Então, agora o cilindro gastou novamente, saiu da oficina retificado novo com 8301, medida 0,50, andou novamente e gastou, abriu para 8309. De novo, não adianta trocar só pistão, porque o cilindro está gasto, está aberto. Não adianta trocar só anéis, porque não vai ter um bom assentamento, está folgado, está deformado, e a gente vai ter que novamente retificar o cilindro, verificando se tem uma medida acima. A gente vai lá e consulta, da mesma forma que tinha 0,50, por acaso nesse exemplo tem pistão mais 1 milímetro. Então o pistão mais 1 milímetro, nesse caso seria a última medida, a gente sabe que standard 82,48, pistão mais 1 milímetro 83,48, medida standard mais 1 milímetro. Está muito folgado, o cilindro está gasto para 0,50, mas para o pistão 1 milímetro agora o pistão é maior do que o cilindro novamente. Isso é bom porque a gente pode abrir o cilindro, mandar para a retífica, mandar mandrilar o cilindro para ajustar ele para esse pistão novo 1 milímetro. Qual é o objetivo de folga? Novamente a gente quer 3 centésimos de folga nesse exemplo. Cada caso vai usar uma folga específica, nesse caso 3. Então 83,48 mais 3 centésimos, o diâmetro do cilindro 1 milímetro é de 83 milímetros e 51 centésimos. Não por acaso 1 milímetro acima do diâmetro do cilindro standard novo, né? O diâmetro do cilindro 0,50 novo, também 0,50 acima, e esse aqui 1 milímetro acima. Monta novamente, faz todas as medições, verifica se veio certo da retífica, voltou com esse diâmetro, a gente compara tudo, se estiver certo, monta novamente e coloca para andar. Se ele é a última medida, assim como no virabrequim, uma vez que isso aqui desgastar e abrir de novo, deformar, etc., teoricamente teria que trocar o bloco, né, e partir para um novo motor. Claro que no mercado paralelo aí, pistão forjado, pistões especiais, existem medidas acima tal, mas a fábrica não recomenda isso, aí se for feito é por conta e risco do mecânico ou do proprietário do carro, né? Então, esse é o princípio básico. Lembrando que para cada medida de pistões, né, os anéis vão acompanhar. Então, pistão standard, anéis standard, pistão 0,50, anéis 0,50, pistão 1 milímetro, anel 1 milímetro, tá? Depois a gente vai falar sobre os ajustes específicos aí de folga entre pontas e outros aí dos anéis, mas é sempre um conjunto aí de peças, né? Não se troca só uma parte. Essa foi a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Então, coloque suas dúvidas, mande no e-mail que aparece aqui embaixo, mais uma vez, para a gente abordar as mais importantes, as mais frequentes. E amanhã teremos então a segunda aula, onde vamos abordar as deformações que podem existir nos colos aí de virabrequim.